No vídeo de hoje nós vamos avaliar essa ruptura de viga de concreto armado através de um ensaio de flexão. Fala meus amigos, aqui quem fala é o engenheiro Nelson Schneider e no vídeo de hoje nós vamos avaliar esse vídeo que é o ensaio de flexão, né, de uma viga de concreto armado, e eu quero trazer alguns conceitos importantes sobre a ruptura, né, sobre o dimensionamento de vigas de concreto armado. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal, quando nós temos aí a ruptura de uma viga ou de elementos de concreto armado, nós temos que sempre pensar nas deformações de cada um dos materiais. Então, deformação do concreto, deformação do aço, e a partir disso eu consigo especificar os meus domínios que a peça vai estar trabalhando, né? E o domínio é importante justamente para que a gente consiga perceber quem é o elemento que vai estar mostrando que a estrutura está com problema e principalmente como que essa estrutura vai romper, tá certo? Então, por exemplo, nessa viga aí nós já percebemos aí fissuras, ou seja, alongamento do aço nas fibras inferiores, né? Isso já mostra que nós temos um aviso, né? A gente percebe essa viga biapoiada aí já está com bastante flecha, né? As fissuras já estão aumentando, nós temos um alongamento considerável aí na porção inferior dessa viga, tá certo? E isso nos mostra que nós estamos aí num provável até um domínio 3 aí, se ela romper por esmagamento do concreto. Então, por exemplo, aí nós percebemos continua acrescentando carga na viga, as fissuras estão aumentando, né? Fissuras, trincas, rachaduras, não sei exatamente quantos milímetros tem essa abertura, mas de forma geral continua se abrindo, gerando aberturas maiores, e a peça, a gente já viu, ela acaba rompendo por esmagamento das fibras superiores. Tanto o alongamento, o aço ainda está alongando, o aço ainda está entre o limite de 2 por mil e 10 por mil, e na parte de cima ocorre aqui o esmagamento do concreto, e aí a peça vai à ruptura, né? Caracterizando, na verdade, aí, se a gente for pensar, caracteriza aí o domínio 3, porque o aço ele está entre 2 por mil e 10 por mil. 2 por mil, 2 milímetros em 1 metro, 10 por mil, 10 milímetros em 1 metro. Aqui 10 por mil seria a deformação última do aço, né? E a deformação de cálculo para CA50 seria 2,07 por mil, ou seja, 2 milímetros a cada 1 metro, tá certo? E para o concreto nós temos a deformação específica de cálculo aí sendo 2 por mil também, né? E por que valores tão parecidos entre concreto e aço que nós vamos considerar de cálculo? Porque nós precisamos ter um elemento que deforma parecido. Aço e concreto precisam ter deformações parecidas para nós garantirmos a ligação entre os elementos, né, entre os materiais. E não existe ancoragem entre elementos que deformam muito, estão com deformações muito diferentes, tá certo? Então nós precisamos que os elementos estejam trabalhando em conjunto. Então deformação específica do concreto, 2 por mil de cálculo, né? E deformação última, 3,5 por mil. Portanto, nesse caso aqui nós teríamos uma ruptura por encurtamento limite do concreto, tá certo? O aço ele tende a escoar até esse limite de 10 por mil, né? Esse limite de 10 por mil, na verdade, se nós formos avaliar, ele pode ter mais deformação do que 10 por mil aço, né? A norma limita em 10 por mil, né? Mas nós podemos ter mais alongamento aqui. O que acontece então que no final das contas nós temos, para romper a peça, precisa esmagar o concreto da parte de cima. Nesse caso aqui o domínio 3 tende a ser um domínio que é bastante econômico, e nós procuramos sempre realizar os nossos cálculos aí dentro do domínio 3, seja uma flexão simples, uma seção subarmada, tá certo? Então esse seria em relação a este vídeo. O que nós podemos avaliar ainda é um outro vídeo que nós temos aqui, que é este vídeo, também de um ensaio de viga, flexão simples, mas perceba o seguinte, ó, pessoal, o que acontece com pouquíssimo alongamento do aço aqui na parte inferior, eu já começo a ter um rompimento frágil aqui, ou seja, um rompimento sem aviso do concreto na parte superior. Portanto, aqui nós estaríamos ou aí no domínio 4, né, que seria
uma seção provavelmente acima do domínio 4, ou seja, nós temos uma seção super armada, né? Nós temos pequenas deformações e uma ruptura sem aviso, porque lembra, o concreto é como se fosse um giz, tá? Um giz de quadro aí que a gente escreve. Se eu traciono o concreto, ele rompe de uma vez. Se eu comprimo o concreto, lembra do corpo de prova, né? Se eu comprimo o concreto num corpo de prova, ele explode, tá certo? Ele não avisa que ele vai romper. E o aço já é completamente diferente, né? O aço ele tem aquele os momentos aí, as deformações são muito maiores antes de realizar realmente a ruptura. Então por isso que eu preciso ter esse aviso, né? E o aviso é justamente para evacuar a estrutura, evacuar as pessoas que estão ali dentro. A estrutura me mostra que ela tá com algum problema, tá certo? Então seria isso, pessoal. Se tem alguma consideração, coloca aqui embaixo nos comentários. Curta esse vídeo se você gostou e a gente se vê no próximo. Um abraço e até mais.